Fala, gente, tudo bom com vocês? Queria dar as boas-vindas a você a mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Então, já que você já chegou até aqui, a gente hoje vai falar sobre o primeiro rei de Israel. Mas antes de começar aqui o conteúdo, certo? Eu vou pedir para vocês já curtir aqui, se você já chegou aí. Então, bora pro conteúdo, bora lá. Bom, gente, a gente vai falar hoje do primeiro rei de Israel, que o nome dele se chamava Saul. E antes de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, a nação de Israel foi governada por juízes como Sansão, Otiniel, primeiramente Otiniel, Sansão e vários juízes. E o último juiz de Israel foi Samuel, e o povo queria ter um rei como as outras nações, então Deus atendeu esse pedido do povo por um rei. Então Deus coroou Saul como rei. Então eu vou estar mostrando aqui através de slides, tá certo? Para você entender mais sobre a história desse homem e o que ele fez para chegar a pecar e perder o seu trono, tá bom? Então eu vou estar aqui passando por slide. Então, gente, vamos começar aqui o slide, ó. O nome desse rei, como eu já falei anteriormente, ele era Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul depois de Samuel. Então vamos agora para o próximo slide. Você deve estar se perguntando quem era Saul antes de ser rei. Então, para você entender, eu vou pedir a vocês aí para vocês abrirem em 1 Samuel 9. Ó. 1 Samuel 9, tá bom? Vocês abram aí. Bom, gente, vocês abriram, espero que vocês já tenham abrido. Então eu vou começar a ler aqui, ó. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis. Quis aqui era o pai de Saul. Então eu vou continuar lendo. Eu vou ler novamente para você entender, que eu interrompi aqui sem querer. Ó, havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bacorate, sei lá o nome disso, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, isso aqui, se você observar, gente, Saul, ele era, aqui como diz na Bíblia, ele era belo, ele era alto, ele atraía os olhos das mulheres, as mulheres ficavam atraídas por ele. E se você observar aqui, ó, vamos passar mais aqui para frente. Aliás, vamos continuar aqui lendo. Vamos continuar lendo aqui no 3. Ó, extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, disse Quis a Saul, seu filho: Tomai agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. 4. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, não as acharam, depois passaram a terra de Salaim. Porém, elas não estavam ali, passaram ainda a terra de Benjamim. Todavia, não as acharam. O 5. Vindo então a terra de Juf, Saul disse ao seu moço, com quem ele ia, vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe preocupar-se com as jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele disse, nessa cidade há um homem de Deus, que é muito estimado, e tudo o que ele diz sucede. Vamos-nos agora lá. Mostra-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então aqui Saul já estava prestes a se encontrar com o profeta Samuel. Vamos ler o 7. Ó. Então Saul disse ao seu moço: Eis que, porém, lá fomos e levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tomou a responder a Saul, disse:
Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclos de prata, a qual darei ao homem de que Deus, para que nos mostre o caminho. 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos com um vidente. Então, antigamente o povo não chamava Samuel como profeta, chamava de vidente. Porque ao profeta de hoje, aqui é uma explicação, ó, que tem aqui na minha Bíblia. Porque profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, antigamente o povo não chamava os profetas de profetas, chamava de vidente. Então, eu acho que foi devido a esse aí que hoje tem esse nome, surgiu esse nome vidente, né? Então disse Saul, 10, ó. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus, que era Samuel. Subindo eles pela encosta da cidade e encontraram umas moças que saíam a tirar água, e elas responderam: eis aí o que tem diante de ti. Apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Então, aqui, gente, ó, parando aqui para falar um pouco para vocês. Aqui, se você observar, Saul, antes de se tornar rei, ele sempre estava em movimento, que é o que a gente pode levar para nossa vida. Se a gente, para a gente cumprir o nosso propósito, Deus quer que a gente esteja sempre em movimento. Não adianta a gente ficar lá parado esperando. Pensou se Saul fosse esperasse para ser rei? Embora ele não imaginando, ele estava trabalhando no propósito que Deus teria para ele, embora ele fazendo isso inconscientemente. Então, você parar para observar aqui, Saul era todo perfil de um rei, né? Mas se você observar, ele tinha fragilidades que mais para frente que você vai entender, ó. Então vamos continuar a leitura. Bom, gente, se vocês parar para imaginar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, ó. Antes da gente continuar a leitura, se vocês acham que Saul, fazendo todos esses movimentos, procurando as jumentas de seu pai, vocês acham que passou na cabeça dele, ele ser rei um dia de Israel? Porque tinha algumas coisas que ele tinha na vida dele, que se você assistir a minissérie que tem na Record, já mostra um pouco, né? Eu não sei se era daquele jeito mesmo, mas eu notei que ele era o quê? Ele se achava incapaz de governar Israel. Ele tinha medo, tinha vergonha até de falar. Na novela mostra lá que ele até depois de ser coroado rei de Israel, para discursar para o povo, ele se escondeu debaixo de uma carroça. Ele se escondeu debaixo de uma carroça. Então acho que Deus escolheu ele como rei de Israel pelo coração que ele tinha, por ele ser humilde. Que pena que lá na frente ele se corrompeu, né? Então você deve estar se perguntando, qual foi o erro de Saul, Gabriel? Então eu vou pedir a vocês aí para vocês abrirem. Pedir para vocês abrirem, gente, em Samuel 15, certo? A partir do primeiro. Samuel 15, a partir do primeiro. Vou estar aguardando vocês abrirem, tá certo? Bom, gente, vocês abriram. Então eu vou começar aqui a leitura, ó. A partir do primeiro, ó. Então disse Samuel a Saul. Aqui Deus enviou, Deus falou, vai falar aqui a Saul, que eu vou ter até aqui, Deus testa Saul. Aqui, a partir do primeiro aqui, Deus enviou Samuel para comunicar a Saul o que ele deveria fazer, tá bom? Então eu vou continuar lendo aqui, ó. O 2, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se ele o pôs no caminho quando subia do Egito. Você se lembra, gente, se você tiver já lido um pouco atrás, lá no tempo de Moisés, você viu que teve um povo que atacou Israel e saqueou o povo de Israel, né? Assim, sem Israel ter feito nada, eles simplesmente atacaram, pois eles eram ele era um povo bárbaro, né? Pode-se dizer, como o Estado Islâmico é hoje. Eles atacam e destroem, matam crianças. Eles eram um povo muito ruim.
Então aqui vamos aqui continuar a leitura, ó. Então Deus pediu para dizimar esse povo. Então a pergunta que eu faço a vocês acham que Saul cumpriu a vontade de Deus? Vamos ver, né? 3, ó. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os meninos, até aos peitos. Então aqui, antigamente, quando na guerra, Deus mandava matar não só os soldados, mas matar as mulheres, os filhos, para futuramente não gerar como pode dizer, uma futura reconstrução de nação, né? Então Deus mandava dizimar todos que havia naquela cidade. O que Saul, então que você já vai, eu vou continuar aqui a leitura, ó, do 3, vou ler o 3 novamente, ó. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos peitos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 4, ó. 4, se você observar aqui, é a ação que Saul fez, ó. O que Saul convocou o povo e os contou de Telaim 200.000 homens de pé. Gente, aqui é homem, né? E 10.000 homens de Judá. O 5, ó. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com aqueles que, porque porque vos usastes de misericórdia em todos os filhos de Israel que subiam da terra, que subiam do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Aqui, gente, quando cita muito aqui a subida da terra do Egito, se você ler a parte lá de Êxodo, lá da história de Moisés, você vai entender essa parte aqui, ó, sobre os queneus e sobre essa guerra aqui que teve com os amalequitas. O 7, ó. Então feriu Saul as amalequitas desde Ávila até chegar a sul, e aonde tem um defronte do Egito. E aqui você vai ver aqui que Saul não cumpriu aqui. A partir do 6 aqui, aliás, a partir do 8 aqui você já vai ver que Saul pecou, ó. Então tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio de espada. O 9, ó. O 9. E Saul e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui, gente, que foi que até aqui onde eu li aqui, foi que Deus pediu para Saul, uma simples coisa. Deus pediu a Saul e Saul não cumpriu. O que foi? Foi destruir os amalequitas, pois para como posso dizer, para destruir um povo que atacou o Israel quando Israel estava chegando na Terra Prometida, né? Estava indo uma Terra Prometida, e eles atacaram Israel antigamente, não posso dizer, não por Israel ter atacado eles primeiro, eles atacaram covardemente e mataram gente, né? Então vamos ver o que foi que até aqui você viu que Saul pecou, né? Vamos ler o 14, ó. 14. Aliás, o 13, né? Vou começar do 13, ó. Veio, pois, Samuel a Saul e lhes disse: Bendito seja do Senhor, cumprir as palavras do Senhor. Então, se você ver aqui, Saul ainda teve a cara de pau mesmo de ainda se vangloriar, né? Como se ele tivesse cumprido o que Deus tinha ordenado. O que foi que Deus ordenou, gente? Foi matar aquele povo. E Saul não cumpriu. Então, mais para frente que você vai ver que ele colheu as consequências dos atos dele, ó. Então aqui, ó, aqui no 14 você vai ver que Samuel aqui queria testar se Saul tinha a humildade de como pode dizer, de sacar que tinha feito errado, ó. Então aqui, ó, o 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E mundigo de vacas
que ouçam. O 15, ó. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou a melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E mais uma vez eu pergunto, gente, o que foi que Deus mandou Saul fazer? E aqui Samuel queria ver se Saul tinha entendido que tinha pecado contra Deus, né? Queria saber se ele tinha reconhecido seu pecado. Então vamos passar aqui pro próximo slide, ó. Então vamos lá, gente, ó. Vou passar pro próximo slide. Aqui, ó, tem Samuel versus Saul. Aqui foi como Samuel transmitiu aqui a Saul e como foi a reação dele, ó. Então vamos continuar aqui, ó. A gente parou. Vamos continuar aqui no 16, ó. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E aí ele disse: fala. Saul disse para Samuel: fala, né? E disse Samuel: porventura, sendo pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Aqui está dizendo como se Saul não deu valor ao que Deus disse para ele fazer. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho. Deixa aqui, gente, agora que Samuel foi usado para Deus para dar assim uma tejada assim na testa assim de Saul. Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos ao Senhor, antes lançaste aos despojos. Aqui Saul já se corrompeu, oh meu Deus do céu, Saul que se corrompeu. E vamos continuar aqui, ó. E fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo ovelhas e vacas, o melhor interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tão prazer em holocausto, em sacrifício, como o que obedeces à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura que tem nos carneiros. Então, gente, eu quero que você repita isso aqui comigo, ó. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Quer dizer que aqui ele está querendo dizer que Deus não se importa com o que você é, ou com suas, como você é financeiramente, ou se você dá dízimo ou não. Ele só quer saber da sua obediência em relação a ele. Se você está cumprindo o que ele manda cumprir, o que ele manda você fazer, né? Perdão. O que ele manda você fazer. Então vamos continuar aqui no 23, ó. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então aqui, Saul aqui já não era mais rei, porque Deus rejeitou a liderança dele. Aqui Deus já estava, como pode dizer, já estava pensando em outra pessoa no lugar dele, né? Já estava pensando em outra pessoa para substituir Saul, por ele ter pecado contra Deus. Então Saul, ele, aqui continuando aqui no 24, ó, você vai ver que Saul, ele pediu perdão, mas o arrependimento dele foi isso aqui, ó. Foi arrependimento inútil. Por quê, Gabriel? Porque ele não se arrependeu de coração. Que se ele tivesse arrependido de coração, Deus teria perdoado ele. Mas não foi o que aconteceu aqui, ó, que a gente vai ler aqui adiante, ó, no 24. Ó. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Então, gente, tem pecados que, vamos dizer, tem ordens que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer, porque às vezes Deus, a gente às vezes a gente colhe frutos
pesados que a gente não precisaria colher se a gente tivesse obedecido, certo? Não pense que o pecado não tem consequência. Todo tipo de pecado tem seu fruto e tem sua consequência. Então vamos continuar aqui no 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Então aqui, gente, Saul ainda teve a cara de pau ainda de chamar o profeta de Deus para sua casa, embora mesmo ele tendo pecado. Então aqui é o 26, ó. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. 27, ó. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. Então por Samuel não ter submetido a Saul, Saul agarrou na manta dele e rasgou. Então aqui Samuel já deu outra lapada aqui em Saul, ó. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino e tem dado ao teu próximo o melhor que tu. Então que Saul não era para ter, não era para ter reagido em Samuel. Ele era para ter, se ele tivesse arrependido de coração, ele não teria feito o que ele fez aqui, que foi citado aqui, ó, no 28. E aqui no 29, vamos continuar. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Aqui, ó, aqui Deus já estava falando aqui através de Samuel que se ele tivesse arrependido, Deus teria perdoado o pecado dele, mas ele não foi capaz de ser perdoado. Então o 30, ó, disse ele, pois, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul Samuel aqui ainda se submeteu, né, gente? Então voltando, Samuel seguiu a Saul e Saul adorou ao Senhor. Então aqui, gente, se você for observar aqui, Saul, se ele tivesse arrependido de coração, ele seria rei ainda, né, naquele tempo. Mas Deus pegou e entregou o seu reinado a outro homem, que se chama Davi, que foi o segundo rei de Israel, que mais pra frente em alguns vídeos eu vou estar explicando sobre a história de Davi. Então, gente, devido a essa história que eu contei até aqui, eu queria passar um dever para vocês, né? Para vocês praticarem, para vocês, como posso dizer, pensarem sobre isso, né? O que é que a gente pode tirar de lição da história de Saul? Que se a gente agir na presença de Deus, a gente será bem sucedido em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente sair, a gente simplesmente perde tudo, porque você viu que Saul era um homem bem sucedido, ele era um rei de Israel, ele era um homem belo, que atraiu os olhos do povo e de muitas mulheres, mas ele se deixou corromper por não cumprir o que Deus tinha ordenado a ele. E outra coisa que ele cometeu que a gente não deve cometer na nossa vida, né? Se a gente comete um erro, a gente se arrepende de coração, sem ódio e sem amargura. Porque se a gente se arrepender com amargura, não serve de nada, gente. Tá bom? E outro dever que eu queria passar para vocês é que a gente esteja sempre em movimento. Como Saul fez antes de ser coroado rei de Israel. Qual o movimento que ele estava fazendo? Ele estava procurando a jumenta de seu pai. Então, que às vezes tem muitas oportunidades que surgem na nossa vida e a gente não aproveita por a gente não participar de movimentos, né? A gente não se movimentar, a gente não criar nossas oportunidades. A gente às vezes tem preguiça de ir e às vezes uma saída que nossos pais mandam ou qualquer ente querido a gente manda a gente ir, se a gente for, a gente pode ter uma oportunidade naquele ambiente e a gente não, às vezes por birra ou por qualquer outra coisa, a gente não vai. Então que a gente vá, aprenda mais e mais da palavra de Deus. Então, gente, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Valeu. Até a próxima. Valeu.